Bom dia, queridos. Graça e paz. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, onde nós estamos começando mais uma jornada bíblica. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, aqueles que já estão entrando aqui, atentos ao horário. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer recebê-los. Que bom vocês estarem aqui. Nós podemos estar juntos, na verdade, estudando a Bíblia, buscando o que está escrito nas Escrituras e podendo ouvir um pouquinho também da voz de Deus a respeito de tanta coisa, né? Deus, ele tem tanto para falar conosco, como já comentamos aqui em outras aulas. A Bíblia é um oceano de conhecimento, não é verdade? Então eu quero agradecer, bom dia a todos. Hoje é dia 29 de junho de 2020. A humanidade enfrentando um desafio em comum. Estamos em quarentena ainda, de isolamento social. Muitas coisas já mudaram desde o começo do isolamento, é lógico, mas ainda estamos de isolamento. E mais do que necessário para nós é estarmos alimentados da palavra, daquilo que está escrito na palavra, para podermos ter uma mudança pessoal, influenciarmos vidas e podermos abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, bom dia a todos. Muito bom você estar aqui. Hoje começa um novo tema. Tivemos uma semana do cabó de Deus, literalmente falando. A glória do Senhor nos visitou, nos confrontou, nos ministrou, nos abençoou, mudou entendimento em relação a muitas coisas. Fomos agraciados pela revelação de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela história bíblica. E essa semana vamos estudar um pouquinho mais a respeito da história, né? É um livro histórico realmente muito forte que nós vamos estudar. Aqui eu até brinquei, né? Até coloquei o tema da semana, assim, eu usei o tema, o livro que não menciona Deus, justamente para aguçar o entendimento, aguçar a curiosidade de todos nós, né? Mas, na verdade, o que nós vamos estudar aqui é o livro de Esther, né? O livro de Esther é um dos livros históricos do Antigo Testamento, né? E nós vamos ver algumas particularidades nesse livro, mas essas particularidades falam diretamente ao nosso coração. Amém? Então, a Lica já me ajudou aqui. Jornada Bíblica, o livro que não menciona Deus, é o tema dessa semana. Até porque esse tema, ele acaba o quê? Ele acaba nos instigando, né? Ter um livro dentro da Bíblia, um livro inteiro que não menciona Deus em nenhum momento, ok? O Carlos está indo para Santos, está no meio do caminho e está conseguindo nos acompanhar aqui, glória a Deus. Que bom, Deus abençoe seu dia, Carlos, e abençoe o dia de todos nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, vai ser uma semana espetacular. Se prepara aí para essa semana, porque tem muita coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra aí de uma semana de novidades, em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti esse momento e acreditamos que quem vai falar conosco é o Teu Santo Espírito. E na verdade é a Sua voz, Senhor, que nós queremos realmente ouvir aqui nesse lugar e nessa manhã, em nome de Jesus. Por isso nos abençoa com entendimento, com revelação, com conhecimento, com fé e com a mente ampliada para alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. O livro que não menciona Deus. Eu dei ontem no grupo do Telegram, eu passei para vocês um versículo
E esse versículo você vai guardar, nós não vamos falar dele diretamente hoje, ok? Porque o que acontece? Assim como o tema da semana passada, ou os temas que se passaram, muitas passagens, elas precisam ser entendidas por completo. Então, não adianta nada a gente querer já ir diretamente no texto, ou no livro, ou na história, sem entender elementos que cercam essa história, e são justamente esses elementos que vão nos dar entendimento a respeito do que a história diz. Então não dá para falar o espinho na carne sem entender o que é espinho na Bíblia. Não dava para falar do Vale dos Ossos Secos sem entender o que é osso na Bíblia. E aí nós vamos ver o Etsem, e aí a gente vê o cabode do Senhor, e aí a gente vê elementos importantes que nos ajudam a compreender mais a história por completo. E pela primeira vez aqui na Jornada Bíblica nós vamos estudar um livro, ok? Que Deus nos dê graça de conseguir condensar esse livro em 4 aulas, mas se for o caso a gente amplia, mas eu creio que vai dar certo. Mas nós vamos estudar um livro, mas esse livro ele tem elementos, figuras, ele tem situações específicas que é importante a gente entender, que é importante a gente estudar. Então, mais uma vez, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua Bíblia aí, ó. Pega a tua Bíblia, pega o teu lápis ou tua caneta, pega o teu caderno, pega o teu tablet, pega o teu... como é que fala? Pega o teu celular, o que você puder ter para anotar, principalmente porque uma história, como a história do livro de Esther, ela é recheada de nuances que vão nos levar a outros versículos, que vão, lógico, nos ligar à palavra de Deus. Então tem muito versículo para anotar, e isso é bom porque enriquece demais o nosso conhecimento bíblico, o nosso vocabulário bíblico, o nosso conhecimento da onde está o quê. E nós vamos começar aqui tirando, você vai ver que o que nós vamos falar hoje vai tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm a respeito da Bíblia, ok? Mas é inevitável que você anote. Você vai precisar anotar. Por quê? Porque não tem como decorar tudo que está falando e nem lembrar depois tudo que está falando. E como o estudo na jornada bíblica vai nos ajudar a influenciarmos outras pessoas com a verdade da palavra, com aquilo que está escrito, então é importante que você anote para você poder revisar depois, ou para você poder até falar, puxa vida, nós estudamos isso essa semana, peraí que eu tenho anotado. Ah, isso é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, porque literalmente, queridos, não dá para confiar na nossa memória, ok? Não dá para lembrar de tudo, não dá para saber de tudo. Então, a gente vai precisar literalmente anotar muitas coisas. Então, pegue aí seu caderno, pegue sua Bíblia. Algumas pessoas, até no particular, depois me mandam as suas anotações, mostram o que anotaram, assim. E eu estou muito feliz porque a gente está realmente aprendendo, recebendo tudo. Inclusive, eu faço a questão depois de mandar junto com a live no YouTube, né, o vídeo, para quem quiser assistir de novo, eu mando também os versículos usados, ok? Mas tem muita coisa que eu falo aqui que nem eu tenho anotado. Então anote mesmo, anote as frases que falam com você, marque isso aí, porque isso vai nos ajudar bastante, ok? Então vamos lá. O livro que não menciona Deus, e eu quero começar falando disso. O livro que não menciona Deus. Estranho, né? A gente ter na Bíblia um livro inteiro que em momento algum menciona Deus, fala o nome de Deus, fala de Deus, fala que Deus agiu, fala que Deus moveu. Deus não, literalmente não aparece no livro de Esther, ou seja, ele passa pelo livro de Esther completamente invisível. Invisível e calado. Ele nem aparece e ele nem fala, ok? E isso é
é ao mesmo tempo que curioso e impactante. Por quê? Porque nós vamos ter, queridos, nas nossas vidas, momentos em que Deus não vai aparecer e Deus não vai falar. Olha que interessante isso. Ok? E no final da aula de hoje você vai entender por quê. Mas vão ter momentos nas nossas vidas em que Deus não vai aparecer e não vai falar. E nós temos a necessidade de que Ele apareça e de que Ele fale. Mas não é porque Ele não apareceu e não falou que nada está acontecendo. Ok? E voltamos na soberania. E que Ele perdeu o controle de alguma coisa. Mas isso é interessante. Porém, eu quero começar lendo um versículo. O versículo-chave é Esther 4,14, tá? Esther 4,14 é o versículo-chave da semana, que foi o que eu postei, que diz assim: porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa do teu pai, e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Ok? Então guarda esse versículo, medita nele. Alguns alunos já me mandaram trechos das suas meditações, parabéns. É aquilo que eu falei, vocês não podem se limitar à aula aqui em si. Ok? O desenvolvimento pessoal na Bíblia é através de estudo, de busca, de mergulho, de querer aprender mais, de querer levantar dúvidas. E se você tiver dúvidas dentro das suas meditações e quiser compartilhar comigo, pode me mandar no direto. Ninguém que mandou algum compartilhamento, alguma dúvida ficou sem resposta, ok? Eu faço questão e me esforço para poder estar compartilhando e esclarecendo. E se alguém por acaso mandou e ficou sem resposta, por favor, me avise, me mande de novo que eu vou me esforçar para a gente discutir a respeito, ok? Então guarda esse versículo, medita nele, ele vai falar muito conosco ainda dentro dessa semana. Mas vamos lá, o Deus invisível e calado, se podemos chamar assim, essa experiência do livro de Esther. Deus não aparece no livro de Esther, ele não fala no livro de Esther, ok? Ele não diz, eis que falo contigo, eis que eu sou contigo, eis que estou contigo, eis, vá que eu serei contigo. Não tem nada disso, ok? Mas vamos então entender o que é esse Deus invisível, primeiro. Vamos entender o que é esse Deus que não é visível. Primeira carta de Timóteo 1,17, 1 Timóteo, vai ter bastante versículo, tá? 1,17 diz assim: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja o cabode, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos começar com um versículo que fala sobre o cabode de Deus. Amém? Paulo escrevendo para Timóteo 1,17, ele diz assim: portanto, ao Rei eterno, Rei, ele diz Rei, ok? Eterno, imortal, invisível. Tem até um louvor que a gente canta, né? O Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Deus único, seja um cabode, a glória pelos séculos dos séculos, né? Seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ok? Amém. Então, Paulo está dizendo aqui que existe um rei que é eterno, né? Imortal, invisível. É invisível. João 1,18, aí corroborando com Paulo, né? O Evangelho de João 1,18, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aí, então, veja que isso é uma afirmação. João 1,18 está afirmando: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aí você vai falar assim: não, pastor,
não é possível, Carlos Henrique, porque como assim ninguém viu a Deus? E Abraão na tenda? E Jacó, que lutou com Deus e disse, vi Deus face a face? E Moisés, com quem Deus falava face a face como um amigo? E Isaías no trono, que diz, eu vi o Senhor? E aí, como é que fica? João diz que ninguém jamais viu a Deus, e todas essas passagens falam de um Deus que foi visto, né? Interessante isso. E é nisso que nós vamos estudar para poder entender o que vai vir pela frente ainda, ok? Então vamos lá. Vamos pegar passagens em que a Bíblia diz que as pessoas viram a Deus. Então tá aqui, ó. Gênesis 18, 1 e 2. Gênesis 18, 1 e 2. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Né? Aí, Gênesis 32, 20. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, né? Peniel quer dizer face de Deus. Porquanto afirmou, vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Olha só, vi Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ou seja, estamos vendo os versículos que dizem aqui que pessoas viram, né? O Senhor apareceu a Abraão, vi Deus face a face. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 18, João diz, ninguém viu a Deus. Ninguém vê a Deus. Ninguém verá a Deus. Né? E aí isso gera o quê? Uma determinada dúvida. Né? Será viram ou não viram? O que João afirmou é incoerente com o que acontece no Antigo Testamento. E lembra que eu falei que a caminhada na jornada bíblica vai também nos esclarecer algumas dúvidas em relação ao quê? Em relação a aquilo que às vezes as pessoas nos perguntam, discípulos nos perguntam, ovelhas, novos convertidos perguntam, ué, mas como assim ninguém viu a Deus? E Abraão? E Jacó e tal? E às vezes a gente fica ali meio sem resposta, né? E essa palavra, que tem tudo a ver com, essa aula que tem tudo a ver com o livro de Esther, falando da invisibilidade de Deus, ok? Falando de um Deus que é invisível, é eterno, é rei, é poderoso, mas é invisível, ok? Então entenda uma coisa, puxa vida, né? Exatamente, dá a sensação de que está criando vamos dizer assim, uma contradição, né? Contraditória, então. Viu a Deus, não viu a Deus, era Deus, não era Deus, não era, mas está falando que era Deus e não era Deus. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos entender, né, é que Deus existe. Ele é real. Ele é real. Mas é impossível de vermos a Deus como Ele é. Então, eu já vou falar de Adão e Eva, Pamela, segura aí. Vai piorar o negócio. Piorar não, tô brincando, vai melhorar. Vai melhorar o negócio. Então, o que acontece? Deus, como Ele é, é impossível de se ver. É impossível se ver a Deus como Ele é. É impossível. Então Deus se manifesta de alguma forma para que o homem possa ter um relacionamento e uma experiência com Ele, ok? Por que é impossível ver a Deus? Porque a glória de Deus é impossível de ser contemplada
com olhos humanos, ok? Já vamos falar disso também. Então Deus ele vem e se apresenta e se manifesta, e há várias formas de manifestação de Deus, mas não podemos dizer que vimos a Deus, até porque fomos criados segundo a sua imagem, conforme a semelhança, mas não criados como Deus, a forma de Deus, é conforme, segundo, ou seja, é uma comparação, ok? As experiências que nós temos com Deus reflete a presença dele se manifesta. Mas ver a Deus, ninguém viu, ok? Ninguém viu. Tanto que, isso, Dr. Paulo Grimaldi, é nisso que eu vou entrar. Tanto que se alguém conseguir ver a Deus, não vai conseguir expressar o que viu. Olha João em Apocalipse tentando descrever Jesus. Quase um monstro, desculpa o termo, mas quase um monstro. Olhos assim, boca assim, cabeça assim, cabelos assim, tentando descrever. Por quê? Porque, na verdade, a glória de Deus se manifesta e por mais que o homem tente expressar a glória, não expressa, não vê, não tem como. Ok? A glória de Deus ela está muito além do que os olhos humanos conseguem compreender. Ok? Saulo, na manifestação da glória de Deus, ficou cego. Não conseguiu ver. Então, veja só. Deus apareceu a Abraão em forma humana. Então ele se manifestou de uma forma que Abraão pudesse estar com ele. Jacó lutou com Deus numa forma humana. Então Deus se manifestou numa forma que Jacó pudesse se aproximar dele. Ok? Veja só Êxodo 33:11, falando de Moisés. Então Yahvé, o Senhor, falava com Deus face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Ok? Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Agora, olha só, aqui está dizendo que o Senhor falava com Moisés face a face como quem conversa com um amigo. Como quem? Como? Comparação, ok? Como? Quem conversa com um amigo. Advérbio de modo, tá? Do modo que alguém conversa com um amigo. Então, para você entender como Deus falava com Moisés, aqui usa uma relação. Olha, como alguém fala com um amigo, com liberalidade, com intimidade, com proximidade. Agora, no mesmo capítulo, então você fala assim, pô, então Deus Moisés via Deus, porque ele falava face a face com ele, né? Agora, olha o que diz em Êxodo 33, o mesmo capítulo, nos versículos 17 a 23. Porque Moisés começou a ficar tão íntimo de Deus, que Deus deu a oportunidade de Moisés pedir alguma coisa. E aí sabe o que Moisés pediu? Eu quero ver, eu quero contemplar a tua glória de perto, eu quero ver a tua face, eu quero ver como que Deus é, eu quero ver quem é Deus. Moisés se empolgou, né? Ele falou assim, meu Deus, olha, Deus está falando tanto comigo, está falando tão próximo, está me dando tanta intimidade que eu preciso ver Deus. Essa é uma necessidade do ser humano, ó, desde o princípio. E aqui a gente vê Moisés de todas as formas querendo ver a Deus. Olha só o que diz, versículo 17 de Êxodo 33. Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Yahvé, rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou, farei passar diante de ti toda a minha benevolência. E diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Lembra? Romanos 9,14, falando de Faraó. Não poderás
ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Olha só, para que a glória do Senhor, o cabode do Senhor, passasse por Moisés ali naquele momento, Deus diz assim: eu vou te colocar sobre uma rocha, vou colocar minha mão sobre você, ok? Uma experiência sobrenatural tremenda, e ali a minha glória vai passar, e quando a minha glória passar, os teus olhos me contemplarão de costas, ou seja, a minha passagem, mas a minha face, você não vai poder ver. Nenhum homem pode ver, porque o homem que vê a minha face morrerá. Ele não permanece vivo. Tamanho o cabode, tamanha a glória do Senhor. Então a gente vê por essas passagens que Deus, ele se manifesta, a glória dele nos visita. Mas a necessidade do homem que gerou posteriormente a idolatria, porque a idolatria nada mais é do que a necessidade do homem de ver a Deus. De ver a Deus. E de se igualar a Deus lá do começo. Por quê? Porque ídolos, idolatria, a imagem do Deus visível, a imagem do Deus visível, palpável, alcançável, que era o que Moisés queria. Ele queria poder contemplar, queria poder ver. Essa necessidade do homem gerou a idolatria. Então hoje, o que as pessoas fazem? Elas têm a necessidade, exatamente, eu vou até colocar aqui, vou fixar esse comentário aqui, porque ele é muito importante. A idolatria nada mais é do que a necessidade do homem de ver a Deus, de tocar. Por quê? Porque somos feitos de um plano físico. E nesse plano físico, nós temos a necessidade do toque, a necessidade dessa interação através do toque. Porém, veja só, Deus nos criou no plano físico, mas ele não habita nesse plano físico, ele controla o plano físico. Deus controla o plano físico, mas ele não habita no plano físico. E o homem, ele não consegue entender que o relacionamento espiritual com Deus é suficiente. E ele quer trazer a Deus para o plano físico. Nada mais do que a arrogância que nós estudamos tanto na semana passada de querer se igualar a Deus. Queridos, olha Moisés. Moisés tinha visto a manifestação de Deus numa sarça ardente. Moisés tinha visto a mão poderosa de Deus trazendo praga sobre o Egito. Moisés tinha visto, olha isso, a abertura do mar. Moisés viu tudo o que Deus poderia ter feito. A glória de Deus enchia a tenda, o tabernáculo, com Moisés lá dentro. E mesmo assim Moisés queria ver a face de Deus. Ele não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito. Queridos, ele não estava satisfeito. Aí você vai falar, meu Deus, Moisés viu tudo isso e mesmo assim não adiantava. Queridos, igualzinho o ser humano nos dias de hoje e o cristão no dia de hoje. É uma referência total. Deus opera milagres, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda todas as coisas. E mesmo assim, nós ainda não estamos
contemplados, nós não estamos preenchidos. É aquela coisa de querer cada vez mais, e não é querer cada vez mais a conquista pessoal. Não é disso que nós estamos falando. Ok? Aquela frase que muitas vezes, eu estou agradecido, porém não estou satisfeito. Estamos falando disso numa questão de um crescer pessoal. Você tem que trazer isso para dentro de você. Eu não estou satisfeito hoje comigo. Eu posso ser melhor. Eu posso ter uma vida mais consagrada a Deus. Eu posso ter uma vida mais mergulhada na presença de Deus. Eu posso ter uma vida mais potencializada em fazer o bem e ajudar o próximo. Eu não estou satisfeito. Nesse sentido, sim. Mas muitas vezes nós perdemos a experiência com Deus, o que falamos também na semana passada, porque queremos, de forma específica, ver a Deus da nossa própria forma, do nosso jeito. Mas eu queria tanto que Deus aparecesse para mim. Por favor, Ele aparece para você todos os dias. Ele te envolve todos os dias. Ele está contigo todos os dias. Queria tanto que Deus falasse comigo. Quando que Deus não fala? Nós vamos ver. Ok? Então, o que Deus está nos mostrando aqui, através do começo desse estudo? É que a manifestação dele vai muito além do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem, do que o coração entende. Vai muito além essa manifestação que vem dele. E Deus se manifesta, queridos, tão poderosamente e da forma dele, que o ser humano muitas vezes não entende. Olha só Isaías 6:1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam. Pá. Então, veja só. Isaías viu o Eterno. Ele diz, eu vi o Eterno. Eu vi o Eterno. Ok? Tanto que depois ele diz assim, meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Porque todos acreditavam, conheciam a passagem de Moisés. Então todos depois que tiveram uma experiência muito forte com Deus, achavam que iam morrer. Por quê? Porque Deus disse para Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Então todo mundo que teve uma experiência com a glória, com o cabode de Deus, uma experiência real com Deus, achavam que iam morrer. Queridos, avalia isso agora. Veja só, ninguém pode me ver e permanecer vivo. E aí depois Isaías, Jeremias, Amós também tem uma passagem incrível. Eles dizem assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Tamanha a experiência deles. Quem aqui, no alto da sua maior experiência com Deus, pensou que ia morrer? Rô, você traz um copo d'água para mim? Por favor, eu esqueci de pegar. Quem aqui já teve essa experiência? De pensar que ia morrer? Porque sentiu a presença e a glória de Deus. Você percebe o quanto ainda não conhecemos o cabode do Senhor? O quanto ainda não experimentamos ou não nos consagramos o suficiente para ter uma experiência real com Deus? Caiu aqui a transmissão ou está um silêncio mesmo? Porque o silêncio é de Deus no estudo, ok? O silêncio é de Deus no estudo, você pode escrever. Mas na verdade, obrigado meu amor, na verdade, queridos, é uma reflexão tremenda que nós vamos fazer hoje. Quem aqui já teve a sensação que ia morrer por causa da
presença de Deus. Com essa reflexão, queridos, eu acredito que a gente já poderia parar aqui hoje o estudo. Com essa reflexão, eu vou ser sincero para vocês, eu nunca tive essa experiência com o cabó de Deus. De ser algo tão intenso no reino do Espírito, a ponto de achar que eu não tinha... Ai, tem um chazinho também? Oba, tem chá aqui para mim hoje. Obrigado, meu amor. A gente poderia parar aqui agora. Deus disse para Moisés, olha, ninguém pode me ver e permanecer vivo. E aí a experiência de Isaías foi tão forte que ele achou que ia morrer. Jeremias achou que ia morrer. Amós achou que ia morrer. E às vezes a gente fica aqui querendo, é uma reflexão, queridos. Essas aulas são uma reflexão de pensar assim, qual é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus hoje? Ou, vamos levantar uma questão aqui. Qual é o nível de relacionamento que o cristianismo tem hoje? Né? Qual história estamos escrevendo hoje? Esse estudo nos traz uma reflexão. Qual história estamos escrevendo hoje para o futuro? Né? Qual a influência? Né? Algumas pessoas estão aqui compartilhando algumas experiências e que eu acredito. Né? Qual o nível de entrega, de busca que temos hoje para entender o que é ver e o que é não ver a Deus? E como é que Deus ele se manifesta hoje? Né? Existe um termo, queridos, que não está na Bíblia, que se chama teofania. Não está na Bíblia esse termo, é usado por teólogos, eu só quero citar aqui para explicar que em grego, vem do grego theos, que é Deus, por isso teologia, o estudo sobre Deus, ok? Então teofania. E phanei, que é manifestação. Então a teofania, ela estuda as manifestações de Deus, ok? Por isso, a visão de Jacó, a visão de Abraão, a visão de Moisés, a visão a visão de Adão, que nós vamos falar aqui agora, né? Adão não, na verdade não, tira Adão. Adão não é a visão. A visão desses, né, de que falam, né, vi Deus face a face, tudo, nada mais era do que uma manifestação de Deus para que o homem pudesse ter essa experiência com ele, esse teofania, esse theos phanei, né? Ou seja, Deus se manifesta muitas vezes como um anjo, ok? Muitas vezes como um anjo, né? Na verdade, Dr. Paulo, a árvore do conhecimento do bem e do mal era um conhecimento, assim, vamos dizer assim, para que tirava a comunhão com Deus. Então, essa pergunta que você faz ela é muito legal, porque o que acontece? A busca do homem querer conhecer a Deus, fez em querer ser como Deus, em querer ter Deus da forma dele. Porque Adão e Eva tinham Deus o tempo inteiro. E eles queriam mesmo assim ter Deus da forma deles. Né? Essa busca do homem fazer do jeito dele e não do jeito de Deus, traz
esse entendimento contrário que realmente Deus é. Então, exatamente, o que você perguntou aí é muito interessante, né? Porque a partir do momento em que eles abriram-se os olhos, eles não mais contemplavam a forma como Deus queria se manifestar. E o homem perdeu completamente esse relacionamento de ter a Deus da forma como ele gostaria de se manifestar. Né? Então, essa colocação é muito boa, porque o jardim ele ficou vazio. Ele ficou vazio. Porque o homem perdeu a oportunidade de se relacionar com Deus. Jesus resgata esse vazio. Ele preenche esse vazio. E mesmo assim hoje, ainda muitos de nós queremos Jesus agindo da nossa forma e não da forma dele, né? Então, nenhum ser humano vê ou viu a Deus, mas vemos, na verdade, as manifestações de Deus no nosso meio. E aí a pergunta da Pamela, e agora vem com o que o Dr. Paulo está escrevendo aqui a respeito do Éden. Mas e Adão e Eva? Deus não os visitava? Sim, todos os dias no crepúsculo, a Bíblia diz. Porém, em nenhum momento está escrito que Adão e Eva viram a Deus. Olha isso. Olha como a gente às vezes lê e não percebe. A gente lê, e, né, que nem fala, aí a pessoa vê, mas não enxerga. Né? A gente lê, mas não percebe. Adão e Eva apenas ouviam a Deus. Eles não viam a Deus. Veja só, Gênesis 2,16. E o Senhor deu a seguinte ordem. Então Deus falava. Aqui mostra que Deus falava. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Mas da árvore que está no meio do jardim. Então Deus falou. Né? Então diz aqui que Deus falava. Agora olha Gênesis 3,8. Gênesis 3,8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou no crepúsculo do dia, ou no cair da tarde, ok? Gênesis 3,8. O homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão, me escondi. Então veja só, não há passagem nenhuma que diz que Adão e Eva viam a Deus. Mas eles ouviam o som de Deus se manifestando no jardim do Éden. E se relacionavam com essa presença de Deus. Com essa presença de Deus, eles se relacionavam e ouviam a Deus. Porque não tem passagem que diz assim, o homem nunca ouviu a Deus. Isso não. Mas tem a passagem, o homem nunca viu a Deus. João 1,18. Então, ver a Deus ninguém nunca viu, mas ouvir a Deus nós ouvimos. Mas diz que Deus se manifestava naquele lugar. A teofania de Deus se manifestava naquele lugar. A presença de Deus estava naquele lugar. Eles ouviam, olha, Deus está chegando. Deus está aqui. Mas eles não viam a Deus. Então, durante todo o tempo, Adão e Eva ouviram a Deus, mas a Bíblia nunca diz que eles viram a Deus. Ok? E, então, o que a gente vê? Que Deus, ele tem a manifestação, e a maior manifestação de Deus no nosso meio foi através da própria vida de Jesus, ok? Colossenses 1,15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, ok? Então Deus é invisível, e a imagem do Deus invisível se tornou visível, o primogênito de toda a criação, que foi Jesus. Então, nesse Theophany, nessa manifestação de Deus, onde Deus se manifestou de várias formas, porque entende uma coisa, Deus ele
ele se manifestava. A Bíblia diz no livro de Êxodo que ele ia diante do povo como uma coluna de fogo e como uma coluna de nuvem. Mas aquela não era a imagem de Deus, ele ia como essa manifestação, ok? Então a gente vê a manifestação de Deus em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha João 14:8. Solicitou-lhe Felipe, olha isso, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Meu Deus. Ó Moisés aqui, ó, por favor, hein? Encarnado em Filipe. Reencarnado, né? Olha Moisés reencarnado em Filipe. Brincadeira, tá? Não tem reencarnação nenhuma aqui. Nenhuma. Não tem reencarnação nenhuma aqui. Olha, mas olha a pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. Lembra Moisés? Só preciso te ver. Só preciso te ver. Agora Filipe faz a mesma pergunta. Faz o mesmo pedido para Jesus. E aí Jesus diz assim. Então Jesus ministrou. Há tanto tempo estou convosco e tu não tens me conhecido, Filipe. Queridos, olha que confronto é para nós essa frase de Jesus. Há tanto tempo estou convosco e tu não tens me conhecido, Filipe. Às vezes podemos estar há tanto tempo com Deus sem conhecê-lo, realmente. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Olha isso. Queridos, tudo isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ao nosso relacionamento com Deus. Podemos estar nos relacionando com Deus sem nos relacionarmos com Deus. Como assim? Exatamente. Olha Filipe. Filipe já caminhando 3 anos num discipulado diário, intenso, direto com Jesus, relacionamento próximo, vendo toda a manifestação do cabó de Deus através da vida de Jesus. E aí, já no final da caminhada, porque Jesus já estava praticamente para ser crucificado, ele fala assim, então mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Como se fosse suficiente. Mesmo que Jesus mostrasse, o Pai aqui não seria suficiente. E aí Jesus diz, espera aí, eu estou tanto tempo com você e você ainda não entendeu que eu estou aqui. Você não percebeu que eu estou aqui. Isso fala de um relacionamento intenso com Deus que nós precisamos ter, que foge do tempo da oração, do tempo do devocional, do tempo da leitura bíblica. Uma vez perguntaram para o apóstolo René, falaram assim, apóstolo René, que horas você ora? Porque para quem está atendendo, escrevendo, viajando, lançando livro, fazendo congresso, discipulando, tal, qual é o tempo que você ora? A pergunta daquela pessoa que fez para o apóstolo René aquilo, e ele contou num congresso para a gente, era no seguinte sentido assim, que horas que você se relaciona com Deus? E a resposta do apóstolo René foi, eu oro o tempo todo. O orar no sentido, porque tem um momento da oração, né? Tem um momento da oração. Mas a resposta foi, eu me relaciono com Deus o tempo todo. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou anotando, quando eu estou discipulando, quando eu estou comendo, quando eu estou viajando, né? É o tempo todo. É esse tipo de relacionamento que eu sei que o apóstolo René está desenvolvendo dele, nós precisamos desenvolver o nosso, para nós não cairmos nesse engano aqui de Filipe. Mostra-nos o Pai.
Ou seja, a necessidade do homem em ver, em tocar, nos impede, muitas vezes, impede o homem, muitas vezes, de estar com Deus. Queridos, Deus quer estar com você. Ele não quer ter momentos com você. Ok? Ele quer estar em você, estar com você. E nós precisamos desejar também estar com Deus, estar em Deus. Quando estamos com Deus, isso pode soltar coração mesmo, porque é isso, esse é o desejo que precisa arder no nosso coração. Esse, na verdade, é a chama do princípio que leva ao avivamento. Ok? Que leva à vida, que gera a vida. Esse é o momento. Essa é a essência da vida com Deus. Então veja só, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque você fala assim, a gente não vai estudar o livro de Esther. Não é o livro de Esther que nós vamos estudar. E a gente andou pela Bíblia inteira e não chegou nem no capítulo 1, versículo 1 de Esther. Queridos, por que estudar tudo isso? Não é porque Deus não aparece que seu mover não está acontecendo. Anote isso. Não é porque Deus não aparece que o seu mover não está acontecendo. Pois nisso consiste o princípio da fé. Ok? Não é porque Deus não aparece que seu mover não está acontecendo. Pois nisso consiste o princípio da fé. O que a gente lê em Hebreus 11:6? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que aquele discurso de Filipe agradou o coração de Jesus? Mostra-nos o Pai. Foi uma resposta indignada de Jesus. Fala assim, Filipe, há tanto tempo você está vendo o que tudo agora... Você está me vendo aqui, você está vendo a manifestação do capó de Deus. Porque diz lá no livro de João capítulo 1, e a glória de Deus se manifestou no nosso meio, e vemos a glória do unigênito do Pai há tanto tempo, e agora você me pergunta, agora você me pede, mostra-nos o Pai e nos será suficiente. É uma resposta indignada da parte de Jesus, falando assim, peraí, está desagradando, isso não é fé. Isso não é fé. E aí ele chega depois para Tomé e diz, Tomé, você precisa tocar aqui, então toca. Porque você viu, você crê. Bem-aventurado é os que não viram e creram. E aí o que diz aqui Hebreus? Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável. Guarda essa palavra. Crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Se consagram a ele. Quem é recompensado? Aqueles que se consagram a ele. Além de não aparecer, queridos, e aí vem o confronto, Deus também não fala nada no livro de Esther. Há um silêncio divino nessa história. Olha isso. Além de não aparecer, Deus também não fala nada no livro de Esther. Há um silêncio divino nessa história. Em nenhum momento Deus fala confortando o coração de Esther, nem dá direções do que fazer a Mardoqueu. Queridos, que silêncio é esse? O que realmente significa toda essa ausência e todo esse silêncio? A gente precisa parar para avaliar e pensar nisso. O que significa toda essa ausência nesse livro e todo esse silêncio? Jó 30:20, olha que interessante isso. Jó 30:20 diz assim, clamo a ti e não me respondes. Coloco-me em pé e não atentas os meus rogos, as minhas orações. Ok? Clamo a ti e não me respondes. Jó 30:20. Coloco-me em pé e não atentas as minhas orações.
Lembra que Paulo pediu 3 vezes e Deus disse, Deus respondeu. Aqui Jó está falando que clamava e não obtinha resposta. Então tem hora que Deus responde, tem hora que Deus não responde. Você vê que nós estamos subindo degrau após degrau nessa jornada. Essa jornada, ela é degrau após degrau. Nós estamos entendendo o que está escrito na Bíblia. E isso é poderoso, porque vai nos levar ao que nós realmente precisamos, a experiência completa em Cristo. 1 Samuel 28:6 diz assim: buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Ok? Então a gente vê aqui também o rei Saul procurando a Deus. Então 1 Samuel 28:6, buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio de Urim, nem mesmo mediante os profetas. Existem momentos em que Deus não irá responder, permanecerá em silêncio, e é necessário a gente saber disso. É necessário a gente ter consciência disso. Consciência do silêncio de Deus. Precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus para aprendermos a ouvi-lo em seu silêncio. Amém? Anota isso. Essa é para printar, tá aí. E depois você postar. Precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus para aprendermos a ouvi-lo em seu silêncio. O ser humano quer resposta pronta para tudo, porque tem preguiça de pensar. Não tem prática de se desenvolver, de se autodesenvolver. Então, a característica do ser humano é querer resposta pronta para tudo. Por isso que quando aparece aqui, né, na internet lá, olha, 5 passos para você se enriquecer. A pessoa não tem dúvida de que ela precisa daquilo. Por quê? Porque já está pronto. Já tem ali os 5 passos. Não precisa desenvolver, já está pronto. Então isso chama muita atenção. Não quero dizer que os 5 passos não funcionem, que os 10 passos não funcionem, que os 20 passos não funcionam. Não é isso. Mas você já reparou o quanto isso nos chama atenção? O quanto isso nos... Por quê? Porque o ser humano, ele quer resposta pronta para tudo. Ele quer que a Bíblia fale tudo para ele, que Deus fale tudo para ele, mas isso impede um autodesenvolvimento, impede um crescimento. Tem coisas que Deus não vai falar, porque nós vamos desenvolver, não fora dele, mas junto com ele. Amém? Deus, ele não se move pela preguiça humana. Ele sempre tem o desejo de nos desenvolver. Eu tenho 2 minutos, é isso, Carlos? Jesus. Então vamos lá. Não tem problema, nós vamos terminar aqui com uma reflexão. Ok? Deus, por mais que o ser humano queira a resposta pronta para tudo, porque tem preguiça. Porque tem preguiça. Deus, ele não se move pela preguiça humana. Amém? Anota isso, tá bom? Ele não se move pela preguiça humana. Ele vai sempre nos desenvolver para algo maior e melhor. Amém? E assim, tenho mais 1 minuto aqui, então presta atenção. Eu quero encerrar essa introdução do livro de Esther. Foi só a introdução, queridos. Mas é a base. É a base. Como você reage ao silêncio de Deus? Eu quero te ouvir lá no grupo do Telegram. Como é que você reage quando você não ouve a Deus? Como você se sente quando não ouve a voz dele? É impossível entender o livro de Esther sem conhecer o Deus invisível e o Deus calado.
Deus te abençoe. Te vejo lá no Telegram.